Um construtor. Passando ao segundo ponto ao qual quero chamar a sua atenção. No texto não apenas contém uma construção, há também um construtor. O Senhor Jesus Cristo declara: edificarei a minha igreja. A verdadeira igreja de Cristo é cuidada de forma carinhosa pelas três pessoas da bendita Trindade. No plano da salvação revelado na Bíblia, não há dúvida de que Deus Pai o escolhe, Deus Filho redime e Deus Espírito Santo santifica cada membro do corpo de Cristo. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, três pessoas em um único Deus, cooperam para a salvação de toda alma que é salva. Esta é a verdade, a qual nunca deve ser esquecida. No entanto, em um certo sentido, a ajuda que a igreja depende vem particularmente de Cristo Jesus. Ele é o proeminente Redentor e Salvador da igreja. Por esta razão, nós o encontramos dizendo em nosso texto: eu edificarei. O trabalho de edificação é minha tarefa especial. É Cristo quem chama os membros desta igreja no seu devido tempo. Eles são chamados para serem de Cristo Jesus exclusivamente. É Cristo quem os vivifica. O Filho vivifica aqueles a quem quer. É Cristo quem os liberta do pecado. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. É Cristo quem lhes dá a paz. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos la dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. É Cristo quem lhes dá a vida eterna. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão. É Cristo quem lhes concede o arrependimento. Deus, porém, o exaltou a príncipe salvador, a fim de conceder o arrependimento. É Cristo quem os capacita a se tornarem filhos de Deus, mas a todos quanto receberam deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. É Cristo que continua a obra interior que foi iniciada neles. Porque eu vivo, vós também vivereis. Em resumo, aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. Ele é o autor e o consumador da fé e a vida. Ele é o cabeça. Através dele toda junta e todo membro do corpo místico de Cristo é suprido. Através dele, eles são fortalecidos para cumprir o seu dever. Eles são guardados por ele para não cair. Ele os preservará até o fim e os apacentará para os apresentar diante do trono do Pai com alegria extrema. Ele é todas as coisas em todos os crentes. O poderoso agente através de quem o Senhor Jesus completa a sua obra na vida dos membros de sua igreja é, sem sombra de dúvida, o Espírito Santo. Ele é quem aplica Cristo e os benefícios de Cristo à alma do crente. Ele é quem está sempre renovando, despertando, convencendo, levando até a cruz, transformando, retirando pedra após pedra do mundo e acrescentando ao seu templo místico. Entretanto, o grande construtor-chefe, o qual foi encarregado de executar a obra da redenção e completá-la, é o Filho de Deus. O Verbo se fez carne. É Jesus Cristo quem edifica. Ao edificar a verdadeira igreja, o Senhor Jesus concordou em usar muitos instrumentos subordinados a ele. O ministério do Evangelho, a circulação das Escrituras, a repreensão amável, a palavra dita ao seu tempo, a influência atrativa das afeições, tudo são meios e instrumentos através dos quais o seu trabalho tem continuidade. E o Espírito leva a vida às almas. Porém, Cristo é o grande arquiteto, o superintendente que determina, guia e direciona tudo o que é feito. Paulo pode plantar, Apolo pode regar, mas Deus dá o crescimento. Os pastores podem pregar, os escritores escrever,
mas o Senhor Jesus é o único que pode edificar. A menos que ele edifique, a obra ficará estagnada. Grandiosa é a sabedoria por meio da qual o Senhor Jesus Cristo edifica a sua igreja. Tudo é feito no tempo certo e da maneira certa. Cada pedra, por sua vez, é colocada no lugar certo. Às vezes ele escolhe pedras grandes e às vezes pedras pequenas. Às vezes ele trabalha depressa e às vezes devagar. O homem muitas vezes é impaciente e pensa que nada está sendo feito. Entretanto, o tempo do homem não é o tempo de Deus. 1000 anos aos olhos do Senhor são como um único dia. Ele vê o fim desde o início. Ele trabalha com um plano perfeito, inalterável e correto. As concepções mais grandiosas e construções feitas pelos grandes arquitetos do mundo, como Michelangelo e outros, são simplesmente insignificantes e consideradas como brincadeiras de criança, quando comparadas aos sábios conselhos do Senhor Jesus Cristo, que Ele concede à sua igreja. Grandiosa é a condescendência e a misericórdia de Cristo que Ele exibe em edificar a sua igreja. Ele escolhe, de forma geral, as pedras mais impróprias e brutas e as encaixa à obra mais excelente. Ele não despreza nem rejeita nenhuma delas por causa de pecados anteriores e transgressões passadas. Ele muitas vezes faz com que os fariseus e publicanos se tornem colunas de sua casa. Ele se deleita em demonstrar misericórdia. Ele geralmente toma as pedras mais desprezíveis e as más e as transforma em pedras angulares, polidas em seu templo espiritual. Grande é o poder que Cristo manifesta ao edificar a sua igreja. Ele leva a cabo a sua obra apesar da oposição do mundo, da carne e do diabo. Nas agitações, no temporal, em tempos turbulentos, ou silenciosamente, tranquilamente, sem barulho, sem movimento, sem agitação, o edifício avança como um templo de Salomão. Agindo eu, disse ele, quem o impedirá? Os filhos desse mundo possuem pouco ou nenhum interesse na edificação desta igreja. Eles não se importam com a salvação das almas. O que significa espírito quebrantado e coração arrependido para eles? O que significa convicção de pecado ou fé no Senhor Jesus para eles? Todas essas coisas são tolices aos olhos deles. Entretanto, enquanto os filhos deste mundo não se importam, há regozijo na presença dos anjos de Deus, para que a igreja fosse preservada. As leis da natureza muitas vezes foram suspensas, para o bem da igreja. Toda a conduta da providência de Deus neste mundo é organizada e harmoniosa por causa dos eleitos. Guerras chegam ao fim e a paz é dada à nação. Os estadistas, legisladores, imperadores, reis, presidentes e chefes de governos possuem seus planos e pensam que eles são da maior importância. Entretanto, existe uma outra obra em andamento para um momento maior infinitamente, no qual eles são apenas machados e serras nas mãos de Deus. Esta obra é a construção do templo espiritual de Cristo, o ajuntamento das pedras vivas na única igreja verdadeira. Devemos ser profundamente gratos pelo fato de que a edificação da verdadeira igreja está sobre os ombros de alguém que é poderoso. Se esta obra dependesse dos homens, logo seria abandonada. Mas bendito seja Deus, porque esta obra está nas mãos do construtor que nunca falha em cumprir os seus desígnios. Cristo é o construtor todo-poderoso. Ele dará continuidade à sua obra, mesmo que as nações e as igrejas visíveis não reconheçam suas obrigações. Cristo nunca falhará. Aquele que se encarregou desta obra certamente há de completá-la.